cidade, temos 2 grupos de Facebook onde falamos sobre homens. Onde eu moro tem um grupo público no Facebook onde as moças postam fotos de rapazes e pedimos informações. Existem centenas de membros, a maioria das quais se conhece intimamente. Cidade pequena e tudo mais. Nesse grupo, compartilhamos experiências e informações pessoais adquiridas através de aplicativos de namoro. Sempre que os homens usam nomes ou contas falsas, nós os expomos. Se algum desprezível tentar enganar suas cônjuges, enviaremos à esposa ou namorada os registros de conversa impressos e lacrados dentro de um envelope. Sabe, nós até desenterramos registros criminais e fotos de prisão e especulamos sobre por que o policial local se recusa a processar infratores em série. Alerta de spoiler, normalmente envolve subornos ou nepotismo. Onde moro também existe um segundo grupo, um grupo privado. Nesse grupo, as mulheres podem compartilhar detalhes de um encontro especialmente desagradável com um ex-namorado. Digamos, hipoteticamente, se um ex-agressivo invadisse o apartamento de um membro do grupo, e, hipoteticamente, abrisse a caixa de joias do referido membro e roubasse uma pulseira antiga com valor sentimental para que pudesse vender o item precioso em um mercado paralelo a 2 cidades de distância. Então, hipoteticamente, o hipotético gato de uma das mulheres do grupo saiu porque o hipotético ex-tóxico deixou a hipotética janela aberta ao sair e o hipotético gato correu para a estrada hipotética e foi atropelado por um carro hipotético. E as entranhas da pobre criaturinha hipotética tiveram que ser arrancadas do asfalto hipotético. Se isso acontecesse, claro, hipoteticamente, não demoraria muito para que o homem encontrasse outro membro do nosso grupo se aproximando dele no bar. Então, assim que ele bebesse o uísque suficiente, ela sugeriria que voltassem para casa dela. E ele concordaria, pensando que estava mandando bem, e lutaria para colocar a chave na porta porque já estava muito perdido, e então ele definitivamente não perceberia que não trancou a porta atrás de si. A partir daí, o nome do homem logo apareceria novamente no primeiro grupo público, só que dessa vez seria no início de uma reportagem, acompanhada das palavras: homem encontrado morto com 15 quilos de areia de gato na garganta. E então, todas nós reagíamos com emojis de choro, ofereceríamos nossos sentimentos e orações às famílias e escreveríamos mensagens sobre como estamos chocadas, simplesmente chocadas, por alguém poder fazer uma coisa tão terrível. Hipoteticamente falando, é claro. De qualquer forma, é apenas algo que pensei em compartilhar. Eu recebi 100 mil para supervisionar um experimento psicológico. O dinheiro não valeu a pena. O anúncio apareceu na lateral da minha tela enquanto eu navegava em algum site de entretenimento inútil e não relacionado. 100 mil para participar em um estudo clínico. Inscreva-se online hoje. Para ser honesto, parecia uma farsa. O site era cafona e parecia desatualizado há pelo menos uma década. A ênfase nos cifrões era engraçada e meus instintos me disseram para não clicar no pequeno link azul para a página do aplicativo, porque provavelmente era um esquema de phishing. Mesmo assim, eu estava entediado, desde que perdi meu emprego algumas semanas antes, e pensei que não poderia doer muito mais do que coisas igualmente incompletas em que cliquei no passado. Talvez eu pudesse até ganhar algum dinheiro. O link me levou a uma página com o mesmo clima desatualizado do anúncio e um formulário para preencher dados pessoais, e também porque eu seria a pessoa ideal para o cargo. Eu sou uma pessoa curiosa, então queria ver aonde isso levava e decidi criar um endereço de e-mail específico só para me inscrever e inserir uma versão ligeiramente modificada do meu nome real. Passei o resto da noite e esqueci tudo até a manhã seguinte, quando um e-mail chegou. Ele me parabenizava por ter sido selecionado para participar e, depois de muito discurso chato, listou um endereço do outro lado da cidade como local de estudo. Fui convidado para estar lá às 8 da manhã do dia seguinte e disseram que tudo seria explicado na chegada. Bem, a manhã seguinte chegou muito rapidamente. Atravessei a cidade e cheguei a um prédio anormalmente branco e de aparência estéril, sem janelas à vista e com apenas uma porta.
Entrei e fui recebido por um homem mais velho, com uma barba rala e grisalha, que dizia ser o chefe do estudo e pesquisador principal, e me pediu para sentar no escritório atrás dele. Ele examinou o formulário online e o processo de inscrição para confirmar que eu estava onde deveria estar. Pediu minha identidade e depois explicou por que eu estava lá. Para minha surpresa, ele também me disse que eles haviam lutado imensamente para encontrar um candidato adequado e que, na verdade, me pagariam um aumento substancial de mais 100 mil após a conclusão das minhas funções. Isso era suficiente para pagar o meu carro e a minha casa, e as contas que eu vinha atrasando nas últimas semanas. O suficiente para eu finalmente viver uma vida modesta, mas sem estresse. Era uma experiência psicológica concebida para fornecer aos investigadores algumas informações sobre os processos lógicos dos indivíduos quando lhes é dada uma escolha entre um ganho individual maior ou um ganho coletivo mais modesto. 6 participantes teriam a opção de escolher entre 20 mil e 1 milhão. Se cada participante escolher o ganho menor, os 20 mil, todos ganham. Se apenas um participante escolher o valor maior, ele ganha o 1 milhão e todos os outros participantes perderão. Mas se mais de um participante escolher o valor maior, todos saem sem nada. Todos os participantes são informados dessas regras no início do experimento. Em sua essência, era um experimento sobre o egoísmo e a união humana. Ou, mais simplesmente, a tendência sobre a mente humana a apostar em um ganho menor em troca de um ganho maior. Quando tudo me foi explicado e eu assinei os vários formulários de consentimento e acordos de não divulgação, era meio-dia e fui informado que o experimento iria começar. Fui levado para uma sala isolada com imagens de salas semelhantes, apresentadas em uma série de telas de televisão na parede à frente da minha cadeira, de aparência reconhecidamente confortável. Meu papel era observar, nada mais. Não fui apresentado a nenhum dos participantes, não reconheci nenhum deles e não estive envolvido na logística do experimento de outra forma que não fosse observando aquelas telas e anotando tudo o que via. Me desejaram boa sorte. A porta estava estranhamente trancada atrás de mim e o experimento começou. Cada participante tinha 2 botões à sua frente, um com a menor quantidade de dinheiro sinalizada e outro com a maior quantidade. Cada um deles teve 10 minutos para apertar um botão e foi incentivado a dedicar seu tempo e tomar nota mental de seu processo de pensamento para eventual decisão. O participante 4 foi o primeiro a tomar a decisão, pressionando quase imediatamente o botão escrito 1 milhão. Nossa, isso não demorou muito. Eu murmurei baixinho, enquanto rabiscava notas sobre o aparente entusiasmo do homem. Os demais sujeitos demoraram e pareceram considerar muito mais suas decisões. Como eu suspeitava, devido à sua suposta hesitação, todos os outros optaram pelo valor mais baixo e mais seguro. Numa demonstração de confiança para com os seus colegas participantes, o cronômetro de 10 minutos chegou a 0 e um zumbido alto tocou simultaneamente em todas as telas que eu estava assistindo. Meus olhos aguardavam ansiosamente qualquer movimento, mas todos os participantes ficaram parados e também esperaram. Não muito tempo depois, o homem que me acolheu anteriormente entrou na sala do sujeito que escolheu a quantia mais alta, provavelmente para parabenizá-lo por ser o único a correr esse risco e acompanhá-lo para fora das instalações até o seu novo status de milionário. Mas não foi isso que aconteceu. Observei enquanto o líder do estudo, aparentemente gentil, passava por um taco de beisebol, enrolado em um grosso arame farpado. O primeiro golpe me fez recuar fisicamente, como se fosse eu quem estivesse sendo atingido. Vomitei em todas as minhas anotações, meticulosamente feitas, e perdi a conta pouco depois disso. O sangue foi vomitado pela sala, e a matéria cerebral e a massa cerebral foi espalhada pelos restos do corpo do sujeito. Ele o espancou com aquele bastão até que quase nada restasse. Ele estava irreconhecível. Nada além de uma polpa de carne e ossos recém-expostos. Olhei para as outras telas e vi os participantes restantes sentados, tão imóveis como sempre estiveram, sem saber o que havia acontecido. Eventualmente, o homem fez sua ronda em cada um dos quartos e eles foram escoltados para longe da visão das minhas câmeras. Considerando que as regras foram terrivelmente violadas com o participante número 4, eu não estava exatamente esperançoso de que eles tivessem
liberdade. Mas, quem sabe? No momento em que as imagens da minha câmera ficaram desprovidas de qualquer participante, além, claro, da polpa sangrenta do feed 4, eu entrei em estado de delírio, implorando, gritando e chorando em um esforço para sair do que quer que fosse esse jogo bizarro. Eles me deixaram ficar lá pelo que pareceram horas, antes que o pesquisador-chefe finalmente chegasse. A compreensão do que realmente se tratava veio nos momentos que antecederam sua chegada. Os participantes, diante dos meus olhos, nunca foram um experimento real. Eu era. A oferta de um pagamento maior era a verdadeira experiência. Era um teste do que eu suportaria pelo dinheiro desesperadamente necessário. Sabe, eu sabia que poderia descartar o que tinha visto e sair de lá com minha recompensa. Mas isso significaria viver sem nunca contar a ninguém. Nem a polícia, nem meus amigos, ninguém. Para sempre. Tendo a imagem do que restou daquele pobre homem gravada em minha mente. Os pedaços de carne encharcados de sangue e algo viscoso repreendendo o meu egoísmo em uma irônica demonstração de raiva. Protestei e gritei com todas as minhas forças. Disse a ele que sabia do que se tratava, que ele era um desgraçado, doente e teria o que merecia. Ele ficou lá, imperturbável, como se ele soubesse que eu estava secretamente pensando em ir embora com o dinheiro no meio da minha raiva. E foi exatamente isso que acabei fazendo. Não me lembro muito do que aconteceu depois, quase como se tivesse sido drogado. Lembro-me de ter aceitado a oferta de ir embora. Acordei no meu apartamento e, instintivamente, peguei meu telefone na mesa de cabeceira ao lado da minha cama. O relógio marcava 9 da manhã. A data era um dia depois da minha provação. Meu telefone tocou com uma nova notificação. Era do banco. Seu depósito de 100 mil foi processado com sucesso. Obrigado por sua lealdade contínua. Os acontecimentos do dia anterior voltaram à minha mente e meu corpo gelou tanto com o medo primitivo do que havia testemunhado, junto com uma repulsa visceral por minhas próprias ações. Já se passou um mês desde que participei do experimento. Minha casa agora é inteiramente minha propriedade, assim como meu carro. Tenho uma vida confortável e minha falta de emprego não será mais um problema, pelo menos por algum tempo, mas não posso mais viver com o que vi, com o que eu fiz. Também não posso ir à polícia ainda. Se eles descobrissem que meu relato é verdadeiro, eu também seria preso. Por enquanto, tenho que decidir contar minha história anonimamente, para pelo menos me livrar um pouco dessa culpa. Não aguento mais aquela pilha de carne e ossos repreendendo minha decisão, aterrorizando todos os meus momentos de vigília e esperando por mim em todos os momentos inconscientes. Eu espero que consiga tirar isso da minha mente. Todos os nossos filhos continuam morrendo. Tudo isso começou quando nasceu a nossa primeira filha, Amy. Ela sempre acabaria nesses acidentes horríveis. Ela quase chegou perto demais de uma serra de mesa. Quase a partiu no meio quando eu estava cortando legumes e outras coisas assim. Ela morreu quando tinha apenas 8 anos de idade. Acabou quebrando o pescoço após cair de cara no berço. Anos depois de sua morte, recomeçamos com Elise, nossa segunda filha. Ela mal chegou aos 6 meses antes de morrer. Aparentemente, ela de alguma forma conseguiu subir no telhado da casa. Você já viu como um bebê se rompe ao cair de 2 andares? Tentei convencer minha esposa repetidas vezes a não tentar novamente. Ela ainda nos deu um novo bebê. Apenas o adotou em vez do jeito natural. Mal cheguei perto do meu próprio filho. Agora sei que temos alguma maldição matando nossos bebês. E isso não vai parar só porque adotamos o próximo. Minha esposa está tão preocupada com nossa nova filha que não quero contar a ela. Não quero contar a ela as vezes em que ela fica com os olhos vidrados. Não quero contar como ela às vezes segura a faca perto de nossos filhos. Não quero contar a ela como tive que derrubar o cadáver de Elise do telhado para que parecesse um acidente,
Além disso, todos os dias tenho que lutar contra a vontade crescente de esmagar minha filha de 2 meses, assim como fiz com Amy e Elise.